direção defensiva. O conceito básico de direção defensiva é dirigir com atenção e os devidos cuidados, obtendo conhecimentos e atitudes corretas, a fim de não se envolver em acidentes de trânsito. Nesse vídeo curso, você irá aprender itens importantes sobre este tema. Vamos começar falando o básico do que você precisa saber sobre um automóvel. Os retrovisores internos funcionam como seus olhos laterais, lhe dando maior visibilidade do que está ocorrendo ao seu lado, tanto como atrás de você. Para-choque é destinado à absorção do impacto. Lanternas traseiras informam ao motorista que está atrás de você a sua intenção, por exemplo, em conversões. O volante é que direciona as rodas do veículo. A caixa de marcha ou câmbio de marcha é responsável pela locomoção do carro. É constituído de 5 marchas à frente e 1 marcha atrás, a ré. Para utilizar as marchas, você primeiro pressiona a embreagem, depois aciona as marchas, a primeira, a segunda, a terceira, quarta e quinta. Freio é o dispositivo que diminui a velocidade e para o veículo. Acelerador é o dispositivo que aumenta a velocidade do veículo. A posição dos seus pés deve ser a seguinte: pé esquerdo para pressionar a embreagem e pé direito para o freio e o acelerador. O cinto de segurança é um item de suma importância. Nos acidentes, nos impactos, ele tem poupado muitas vidas. Portanto, use sempre o cinto de segurança. Mesmo porque, devido à sua tamanha importância, o seu uso se tornou obrigatório e sem ele você poderá ser multado. Os fatores que levam o condutor a perder o controle do veículo, primeiramente, é o ato de dirigir, depois as leis da física. Vamos começar então com o segundo item. As leis da física são as leis da natureza que regem o nosso planeta. E dentro destas leis, existe uma que é a base de todas as outras: a lei de causa e efeito. Em se tratando de trânsito, o efeito, a desobediência a estas leis, é o ocasionamento de acidentes, onde o condutor fatalmente perderá o controle do veículo. Vamos falar um pouco sobre estas leis, começando pela aderência. A aderência é a capacidade de atrito do pneu do veículo com o solo. O coeficiente de aderência reduz com o aumento da velocidade, ou seja, quanto maior a velocidade, menor a aderência. Os pneus do carro existem desenhos ou sulcos para ter melhor atrito com o solo. Por isso, é tão perigoso os pneus chamados carecas. Sem esses sulcos, eles escorregam na pista como um gelo numa superfície lisa. O coeficiente de aderência varia com o tipo de pavimentação da via, se é asfalto, terra ou outros tipos. Varia também com as condições climáticas. Na chuva, por exemplo, a aderência diminui bastante. É que além da água, contamos com o óleo deixado pelos automóveis nas pistas de rolamento. Convém, portanto, triplicar a atenção nessas ocasiões. A calibragem do pneu é de suma importância. Quando ele está com libra de menos, ou seja, arriado, ele tende a deslocar o veículo de sua trajetória, fazendo-o derrapar. E quando ele está com libras a mais, ou seja, supercalibrado, perde a aderência, fazendo com que também o veículo derrape nas pistas. O ideal é que ele esteja assim, dentro de um equilíbrio, um pouco dobrado em relação ao asfalto. Velocidade acima de 50 km por hora, asfalto fino, contribuem para a aquaplanagem, que é a perda de contato do veículo com a pista, devido a uma camada de água entre os pneus e o solo. O que não fazer numa aquaplanagem? Frear bruscamente. Movimentar a direção de forma violenta. Desacelerar bruscamente. O que fazer então? Tirar o pé do acelerador. Esterçar levemente a direção para a esquerda e para a direita, até que os pneus entrem em contato com o solo. Força centrífuga é aquela que tende a jogar o veículo para fora da curva. Um veículo em aceleração tende a deslocar-se para fora da curva. Este comportamento é denominado subesterçante, ou seja, a trajetória fica aquém da pretendida. Ocorre aí a transferência de massa. O veículo terá o eixo traseiro mais carregado, com mais massa ou peso do que o eixo dianteiro.
Para que você nunca venha a se envolver em uma situação tão perigosa quanto esta, é imprescindível que você respeite a sinalização, os limites de velocidade. Mas uma vez dentro de uma situação como esta, aqui vão algumas dicas para que você consiga sair de uma força centrífuga. Tire o pé do acelerador, abra mais a curva e freie levemente se necessário. Força centrípeta. O carro tende a entrar fechadamente na curva. Esse comportamento é denominado sobreestersante, ou seja, a trajetória realizada vai além da pretendida. Ocorre aqui a transferência de massa, só que ao contrário do outro tipo de força, o eixo dianteiro será mais carregado que o traseiro, acontecendo o desgarramento das rodas traseiras, a famosa derrapagem. Então, o veículo tenderá a cair para o interior da curva. Como sair de uma força centrípeta? O melhor mesmo é que você nunca entre em uma, mantendo a velocidade sob controle e usando a trajetória correta. Mas, uma vez dentro dela, aqui estão algumas dicas para que você, quem sabe, saia bem dessa história. Não freie, não esterçar violentamente a direção no sentido oposto ao da derrapagem, para não impedir sua correção. Desacelerar suavemente quando o veículo estiver normalizado. É bom lembrar que é muito difícil ter controle suficiente para contornar situações como essa. Portanto, o bom senso deve prevalecer sempre. Afinal, remediar é sempre mais caro do que prevenir. O que você acaba de ver são noções sobre alguma das leis da natureza. E essas leis não admitem erros de espécie alguma no trânsito. E muitos inexperientes acabam por perder suas vidas em situações similares a estas. Como podemos concluir, a falha humana é responsável por 99% das causas de acidentes. Vejamos agora esses perigosos procedimentos para sabermos evitá-los no futuro e os corretos, que nos garantem a segurança nas estradas. Entre as causas de acidentes, destacam-se as condições inseguras. Estas condições vêm do ambiente, muita iluminação. O melhor é usar, em dias de muito sol, óculos escuros para diminuir a irritabilidade. Durante as chuvas é que ocorre o maior número de acidentes, principalmente nas áreas urbanas. Procure reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Qualquer descuido pode trazer aborrecimentos. Quando a chuva estiver excessiva, é preferível parar e esperar melhores condições do tempo. Estradas em mau estado de conservação ou mesmo pavimento escorregadio, deve-se reduzir a velocidade, procurar não frear bruscamente. A sua atenção e o seu equilíbrio são de fundamental importância. Diante de condições inseguras, o que se deve valer é o bom senso do condutor. Aliás, é o que deve valer sempre. Os atos inseguros do motorista são campeões nas principais causas de acidente. O condutor, por exemplo, que não define sua trajetória, liga a seta para a direita e na última hora decide que vai virar à esquerda, ele automaticamente vai bater em outro veículo. Quando o condutor desrespeita o limite de velocidade, ele terá grande dificuldade em parar no sinal vermelho nas lombadas. E o mínimo que pode acontecer são danos materiais. Usar os acessórios do carro incorretamente, como as buzinas para espantar pedestres, ou mesmo ligar o rádio numa altura excessivamente alta, desviando assim a atenção do trânsito. Mas os campeões dos campeões é indiscutivelmente o álcool. Estudos revelam que mais de 80% dos acidentes nas estradas e nas áreas urbanas são causados por ele. O álcool atua sobre o sistema nervoso central, alterando a percepção, a coordenação motora e a capacidade de autoavaliação. O condutor, nessas condições, leva muito mais tempo de observação para avaliar situações de trânsito. A bebida alcoólica faz parte da vida social e se criou em torno dela os mitos do status, do prazer, da alegria e descontração, e por que não dizer, do poder. Mas não cabe discutir sobre crenças, mas sim conscientizar sobre fatos. Fatos reais, números reais e cada vez maiores de acidentes e mortes no trânsito, causados por esta mistura fatal, álcool e direção. Para se ter uma ideia, de um modo geral, podemos dizer que o organismo leva aproximadamente 1 hora para eliminar uma dose de uísque ou um cálice de vinho, ou 2 copos de cerveja. E estas doses podem ser o suficiente para alterar todo o seu metabolismo.
Sob o efeito do álcool, o motorista encontra dificuldade, até mesmo em situações do dia a dia, como estacionar o carro. É bom lembrar, o novo código prevê multa pesadíssima para o condutor alcoolizado, desde a cassação da carteira até a prisão.